Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde a mais um episódio de Nenhuma Gota. Nenhuma gota de sangue palestino derramado, nenhuma gota de petróleo brasileiro para Israel, para o genocídio. Estamos aqui num novo episódio, dessa vez um episódio com o Bruno em terra, no Brasil, não mais no Mediterrâneo, nem sequestrado e preso pelo exército genocida de Israel. Então, estamos aqui, mais um episódio, e novamente junto com o nosso camarada Bruno Gilga. Valeu, Leandro. Bom dia, boa tarde ou boa noite para todo mundo que está assistindo, independentemente da hora que você estiver assistindo o nosso programa. É um prazer e uma satisfação estar de volta podendo ter esse espaço de intercâmbio com todo mundo que aqui no Brasil se solidariza com o povo palestino e acompanha e nos apoia difundindo esse programa com o objetivo também de fortalecer a luta do povo palestino. E a gente está fazendo esse episódio agora, depois, no meu caso, de várias semanas longe, tendo a oportunidade de participar e contribuir com a Global Sumo de Flotilha, que acho que deu uma importante contribuição para o fenômeno de solidariedade internacional com o povo palestino, que veio crescendo bastante ao longo dessas últimas semanas. E vamos fazer hoje um episódio especial para falar justamente sobre isso, junto com o nosso companheiro Thiago Ávila, com quem a gente esteve compartilhando durante todas as semanas, não só a missão, a navegação, mas uma experiência muito importante com outras centenas de ativistas com quem a gente pôde também estar trocando, aprendendo, e que num movimento que esteve muito profundamente inspirado pela força da luta do próprio povo palestino, que realmente vem nos ensinando muito. A gente veio, como você comentou, Leandro, também desse período de sequestro em águas internacionais, prisão ilegal na prisão de Kiziot, uma das prisões que o regime sionista usa para torturar e cometer as mais bárbaras violações de todos os direitos humanos contra palestinas e palestinos que são presos de forma ilegal, sem sequer nenhuma acusação. A gente está voltando sabendo que o que a gente enfrentou não tem nenhuma comparação com isso, mas ao mesmo tempo denunciando para fortalecer a consciência das pessoas do que é o regime sionista, que se fez isso com essas centenas de ativistas que têm apoio e reconhecimento das pessoas no mundo inteiro, que são vários deles, inclusive, ou parlamentares, ou pessoas com uma plataforma, uma projeção social, visibilidade, grande parte europeus, estadunidenses, pessoas brancas, que o regime sionista não consegue apresentar para o mundo da forma como busca fazer com o povo árabe, com o povo palestino, como se fossem terroristas, o que não faz, então, nessas mesmas prisões com o povo palestino. Essa é uma denúncia que a gente quer, nesse momento, fortalecer muito, até porque nós estamos vendo, ao longo dos últimos dias, as denúncias vindo dos próprios palestinos que foram mantidos como reféns nessas prisões durante anos e, às vezes, décadas, e estão mostrando esse histórico de tortura e de violações gravíssimas, ao mesmo tempo em que a gente está vendo, como a gente estava dizendo, o movimento de solidariedade com o povo palestino alcançar um patamar histórico com ações como as greves da classe trabalhadora italiana, que foram ações independentes de um caráter histórico que a gente não via há muito tempo, e também as manifestações crescendo no mundo inteiro. Então, esse é um momento de a gente fortalecer esse movimento e essa solidariedade. É um prazer estar de volta, porque a gente quer que o nosso programa Nenhuma Gota seja uma ferramenta a serviço desses objetivos, e no episódio de hoje vamos fazer isso com uma conversa especial, uma entrevista mais longa, inclusive. Então vamos direto para ela. A gente acabou de gravar, vamos começar a escutar agora o companheiro Thiago Ávila. Vamos lá. Bom dia, Thiago. Um prazer ter você aqui com a gente no Nenhuma Gota, nosso programa para fortalecer a solidariedade com o povo palestino. Obrigado, Bruno. Obrigado, Leandro. Um prazer estar aqui com vocês, gente. É nosso prazer estar te recebendo para estar aqui em mais um episódio do nosso programa Nenhuma Gota. Tamo junto, gente. Então, Thiago, eu já para a gente poder começar e aproveitar bastante esse tempo aqui para a nossa conversa, eu queria te fazer uma pergunta partindo
de uma visão de que, assim, acho que todo mundo está vendo que essa missão da Global Sul Multiflotilha, ela cumpriu um papel muito importante, entre outros, mas acho que foi muito importante o papel como catalisador de um processo de mobilização e várias iniciativas de mobilizações de solidariedade ativa com o povo palestino internacionalmente. Aqui no programa a gente veio analisando e discutindo isso, apontando como agora, nas últimas semanas, o fenômeno de solidariedade com o povo palestino no mundo veio crescendo e atingiu um patamar realmente inédito em muito tempo. Então, eu queria te perguntar como é que você, que teve, inclusive, na organização de outras missões da Flotilha da Liberdade recentemente, enxerga esse momento que nós estamos vivendo agora, do fenômeno de solidariedade ao povo palestino, enxerga esse efeito catalisador, as particularidades que essa missão teve, sendo uma missão que teve uma dimensão inédita, e o momento do movimento de solidariedade com o povo palestino agora. Que bom, Bruno. No fim das contas, quando a gente analisa uma missão como essa, a gente precisa contextualizar dentro do terreno, né? O que estava acontecendo no terreno também. Essa nossa missão ela aconteceu no meio da invasão total da cidade de Gaza, que era a última etapa do processo de limpeza étnica da faixa de Gaza, né? Dali já não existiria mais nenhuma estrutura e era só prosseguir com a expulsão do povo palestino, né? Então é um processo que aconteceu no momento mais crítico. Não quer dizer que os últimos 2 anos da escalada do genocídio não sejam críticos e que as 8 décadas de genocídio e limpeza étnica também não fossem, mas as violações estavam se acirrando a cada dia que acontecia. E, ao mesmo tempo, a gente vinha percebendo que, por 2 anos, os movimentos sociais, as pessoas, o movimento de solidariedade à causa palestina, vinha se organizando para um levante global com todos os instrumentos e as ferramentas que tinha, com manifestações, com boicotes, com tentativas de ruptura e bloqueio das fábricas de armas, com trabalho de conscientização, com produção de informação livre, o trabalho que vocês fazem aqui, por exemplo, Esquerda Diária e tantos outros processos. A gente foi vendo que os povos do mundo, as maiorias sociais do mundo, a nossa classe, se organizou para fazer um levante global, mas os estados nacionais contra-atacaram, com medidas restritivas, com cada vez mais violações, com novos acordos e normalizações, uma tentativa de silenciamento absurdo, criminalização. Então, a gente foi vendo que o status quo do sistema capitalista, sua etapa imperialista, foi tentando de toda forma calar esse levante global. Em vários momentos a gente via setores dizendo, tá, a gente está aqui há 2 anos, mas até quando vai isso? Até quando a gente vai conseguir manter as pessoas se mobilizando? E a nossa missão, ela veio com uma espécie de, como você disse, um catalisador, de que ela dá um exemplo, de que é possível ter mais imaginação para medidas mais ousadas, para escalar na capacidade das nossas ações, e esse efeito pedagógico mesmo. A gente vive na América Latina e aqui a gente sempre teve essa questão do si se puede, que lutar é possível e traz vitórias, né? À medida que as pessoas vinham vendo ataques muito grandes nos Estados Unidos ao movimento pró-Palestina, muito grandes no Reino Unido, muito grandes na Alemanha, em tantos outros lugares, e muitos governos tratando de forma muito hipócrita, de ter palavras bonitas, mas poucas ações, de fato, para deter o genocídio, quando vem uma missão como essa, ela desestabiliza esse jogo de que o sistema vinha tentando manter sob controle esse levante global. Quando vem uma missão como essa que rompe o bloqueio midiático, que eles não conseguem não falar sobre isso, que traz uma perspectiva de uma ação humanitária, portanto, escapa também das campanhas difamatórias, que tentam colocar como terroristas, que tentam colocar como pessoas inconsequentes, ou, enfim, pessoas ruins. Quando é colocado nessa ideia de que os povos do mundo estão se unindo para deter a fome, mas também deter o genocídio, deter o Estado colonial de apartheid, isso coloca eles numa situação muito difícil de lidar mesmo. O sistema fica numa situação muito difícil de lidar. Então, a missão que a gente construiu, por ser a maior missão que já tentou romper o cerco de Gaza da história, com mais barcos que todas as outras tentativas somadas, com muita gente, muito diverso, com uma representação política muito grande, ela apontou que é possível, sim, você enfrentar as estruturas do imperialismo, seja sua estrutura de coerção, seja sua estrutura de consentimento, seja seus navios, seus caças, seus tanques, seja seus veículos de comunicação, seus controles sobre o sistema educacional, suas estruturas de lobby. Essa missão ela colocou tudo isso em xeque e mostrou para as pessoas de que
A hora é agora. E se tem gente indo para lá, para o lugar mais perigoso da Terra, desarmada, enfrentar um bloqueio naval, os esforços que a gente deve fazer nos nossos países também devem aumentar, também devem escalar. Então, é uma coisa bonita de ver, que a gente nunca buscou a visibilidade para a gente, mas o exemplo da nossa ação, ela fez com que as pessoas tivessem como inspiração de que, poxa, essa galera está se enfiando dentro de um barco para ir em solidariedade, o que é a gente fazer uma jornada de lutas maior na nossa cidade? O que é a gente tentar voltar novamente a romper os acordos comerciais dos nossos países? Então, esse efeito pedagógico foi muito bonito. E, além disso, tem um outro aspecto de que a característica de uma ação direta não violenta, de obediência civil, ela atrai uma maioria social que normalmente ela não se conecta muito com o nosso discurso militante, de que nós temos que fazer uma revolução, de fato nós temos, mas quando a pessoa vem, poxa, tem gente indo, tem criança morrendo de fome em Gaza e tem gente indo levar comida. Isso capta uma maioria social com uma capacidade que muitas vezes a nossa linguagem, as nossas outras formas de ação e agitação e construção das lutas não alcança. Então, uma missão que atraía, muito atrativa para as maiorias sociais do mundo e, ao mesmo tempo, muito radicalizada na sua forma de agir, teve esse efeito de funcionar como um processo de bomba para o sistema. E aí vem os trabalhadores, a classe trabalhadora italiana, e aí vem os atos massivos em tantos países, e completam essa junção de intensificar o levante global, que vinha tendo algumas derrotas táticas a partir das criminalizações e ações dos Estados nacionais, mas que a partir daquele momento dá um salto e foge do controle deles. Eu acredito que essa é talvez a grande vitória que a gente viu nesse processo. Eu queria, eu acho que justamente, né, esse catalisador, essa bomba, essas expressões que você usou de mostrar do que a missão ajudou a dar um novo corpo nas maiorias sociais. E a gente está vendo assim um salto histórico, né? Quantas décadas não tínhamos uma greve geral em solidariedade a algum povo? Que é o que a gente viu acontecer recentemente na Itália. Essa semana a gente viu acontecer no Estado espanhol. Então, ações potentes, históricas, da classe trabalhadora entrando em cena e mostrando a solidariedade ao povo palestino. Eu queria que você pudesse comentar um pouco mais, né? Porque também vamos dizer, um salto, um passar adiante do sujeito social da classe trabalhadora. Como que você vê um papel da classe trabalhadora, não só em como tomar ações de solidariedade para deter essa fase do genocídio, para deter a ocupação colonial, mas mais que isso, né, na contribuição na luta por uma Palestina livre do rio ao mar e contra o imperialismo. Esse talvez seja o efeito mais fantástico desse processo, Leandro, porque no fim das contas a gente vê uma greve geral na Itália, a gente vê uma mobilização muito massiva também de paralisações e greves no Estado espanhol, mas a gente vem vendo há 2 anos processos que são impressionantes, que fogem da proporção do que era o espaço que ocupava o internacionalismo dentro da capacidade de poder de convocatória, de mobilização militante. Assim. O internacionalismo sempre foi algo muito caro para militantes revolucionários, mas sempre ocupou um papel periférico no que era nosso poder de convocatória, de mobilização, e exceto alguns momentos, veio a guerra do Iraque, a guerra do Vietnã, a guerra civil espanhola, outros processos que mobilizaram massas no mundo. Mas a gente não via há muito tempo algo assim. Logo no primeiro mês, em novembro ali de 2023, em Londres, onde teve 1 milhão de pessoas, aquela marcha que aconteceu em Londres, ela foi a maior marcha que aconteceu desde a virada do milênio, sobre qualquer tema, não é sobre Palestina, é sobre qualquer tema. E o capitalismo estava avançando com a exploração da classe trabalhadora, com as opressões de gênero, de raça, de sexualidade, de nacionalidade, todas as demais, com a destruição da natureza de forma sistêmica. E mesmo assim foi a Palestina que conseguiu fazer a maior mobilização desde a virada do milênio em Londres. Então, quando a gente vê fatores assim, a gente vê que a gente está vivendo um momento especial, de que quem diria que seria essa pauta? Na Rússia, em 17, era paz, pão e terra. Né? Mas quem diria que seria essa pauta que seria o catalisador para as pessoas problematizarem não só o que está acontecendo na Palestina, o genocídio, mas seu próprio modo de viver. As pessoas, ao demandarem uma Palestina livre, elas também estão demandando direitos democráticos nos seus próprios países, o direito de você poder manifestar sua opinião, se organizar politicamente, fazer uma manifestação. É o que quando você fala Palestina livre na Alemanha, você está demandando também o fim do Estado fascista alemão, que tenta prender e agredir pessoas covardemente só por dizer uma Palestina livre. Quando você faz
em Londres está demandando o seu direito de segurar um cartaz, apoiando uma organização que muito corajosamente estava travando as fábricas de armas do genocídio. Então, é muito bonito que quando a gente vê uma pauta específica, quando ela é colocada dentro do critério da totalidade, ela fala de um mundo, de um sistema que permite genocídios e que explora, oprime e destrói a natureza. Então, as pessoas, ao falar uma Palestina livre, elas começam a fazer as outras perguntas, né? Poxa, mas e aí? Essas grandes nações do mundo, o que é isso de sionismo? O que é essa ideologia racista e supremacista? E o que é isso de imperialismo? Por que os Estados Unidos pode bloquear todas as resoluções do Conselho de Segurança da ONU? Por que o complexo industrial militar lucra com essa guerra e continua mandando bombas e caças F-35 e petróleo e tantas outras coisas? Então, a partir do momento que a pessoa se indigna com crianças sendo mortas de fome na Palestina e se interessa um pouco mais sobre isso, ela entende a estrutura do sistema como um todo que a gente vive. E aí essa juventude nunca mais vai acreditar que Estados Unidos é promotor da democracia, que eles são os defensores da liberdade, que a Europa é a síntese do sujeito universal civilizado, de direitos humanos, de liberdades também, de democracia. Tudo isso é falso. É um sistema brutal de dominação. Enquanto você está ali seguindo o seu caminho de vender sua força de trabalho cada vez mais explorada e seguir aceitando as opressões e os absurdos que eles cometem no resto do mundo, você está bem. Mas no momento que você destoa desse discurso e demanda justiça social real e demanda direito democrático não só para si, mas para todos os povos, você é alvo da mais absurda brutalidade. Então, o que eu acredito é que o povo palestino salvou a humanidade, no sentido de escancarar não só o genocídio que vive, o racismo e o supremacismo do sionismo, mas escancarar as estruturas do imperialismo e a estrutura do sistema capitalista que precisa ruir. Eu vi, gente, influenciadores que vêm de uma comunidade árabe, muitas vezes muito permeada por uma ideologia neoliberal, muito consumista e tudo mais. Esses influenciadores, ao denunciar o genocídio na Palestina, começaram a questionar seu jeito de se relacionar com o mundo e a sociedade de consumo como um todo. E começaram a falar, pô, eu tenho que boicotar essas marcas, na verdade, eu não tenho que promover. Poxa, o sucesso não está em consumir e acumular bens materiais. O sucesso tem que estar nos bons conviveres da nossa comunidade, em construir governo dos trabalhadores e o povo, de fato, decidir sobre o seu futuro. Enfim, o povo palestino trouxe não apenas a necessidade da humanidade voltar a exercer a sua humanidade e não aceitar genocídios, mas também problematizou o sistema capitalista, escancarou o seu modo de funcionamento de uma forma que, sinceramente, não tem mais volta. Eu acredito que nós vamos ver grandes avanços dessa juventude que entendeu que derrotar o imperialismo é a tarefa fundamental do nosso tempo. Com certeza, Thiago. A gente, durante toda a missão, a gente veio debatendo nesse sentido e buscando, inclusive, transmitir para todo mundo que estava acompanhando a missão esse sentido de que a gente estava ali buscando transmitir o que a gente mesmo estava aprendendo com o próprio povo palestino, na medida em que estava nos apontando para todos nós um caminho de como enfrentar o imperialismo e como nesse enfrentamento, na verdade, se definem as disputas, os enfrentamentos, os conflitos entre os interesses de todos os povos oprimidos do mundo e a classe trabalhadora do mundo inteiro e o grande capital e o imperialismo. E nisso, esse elemento que a gente estava ressaltando sobre o papel, como você disse, da juventude, mas também a entrada em cena da classe trabalhadora como classe com seus métodos próprios, depois de tanto tempo em torno de uma pauta. Na Itália mesmo, as duas greves gerais foram momentos, tiveram uma dimensão que por nenhuma pauta, também lá, por nenhuma pauta tinha uma greve geral com esse grau de unificação há muitos anos, junto com manifestações como a gente viu na Itália, entre 2 e 3 milhões de pessoas, né, juntando todas as manifestações, cerca de 1 milhão em Roma, enfim, foi um momento de entrada em cena da classe trabalhadora como classe, que eu acho que também faz referência a um outro aspecto dessa discussão, que quem é o sujeito social e político que pode alavancar essa solidariedade internacional com o povo palestino a um ponto de dar uma contribuição para a luta do povo palestino que vai no sentido de conseguir realmente derrotar o sionismo e garantir uma Palestina livre do rio ao mar, porque a gente vê também na classe trabalhadora dos países árabes
um sentimento e um nível de solidariedade de viver a causa palestina como sua própria, que não tem tamanho, mas que ao mesmo tempo se enfrenta com uma posição dos seus governos, das direções políticas burguesas, seja nos países árabes, seja em qualquer outro país e no mundo inteiro, que, enfim, a gente, na verdade, viu durante a nossa missão como fruto de tamanha força do movimento de solidariedade internacional nesse momento, vários governos de países que são, alguns deles, historicamente, dos principais responsáveis pelo genocídio contra o povo palestino e pelo colonialismo sionista, tentando disfarçar um pouco esse seu papel, mas logo em seguida se desmascarando. Por exemplo, quando veio o Trump e anunciou aquele plano dos 20 pontos, vários desses governos de países europeus que estavam nos dias anteriores declarando o reconhecimento do Estado palestino saíram apoiando uma proposta que era obviamente o oposto disso, era a submissão total do povo palestino. E a gente vê também aqui no Brasil, né, um exemplo de um governo que, nas palavras, condena o genocídio, nas suas declarações, ainda que mesmo nas declarações a gente viu essa semana o Lula dizendo que o problema do Brasil é só com o governo Netanyahu e que o Brasil não tem problema nenhum com Israel, uma declaração realmente lamentável, mas que, para além disso, tem a questão de que a gente sempre vem apontando aqui no Brasil todo o movimento social de solidariedade à Palestina, que é o problema da manutenção e do segmento das relações diplomáticas, comerciais com a entidade sionista, num momento em que isso serve para dar sustentação para a política do sionismo. Então, eu queria te pedir para comentar um pouco como você vê, nesse contexto, a posição do governo brasileiro no marco desse cenário. Eu acredito que é bem legal, Bruno, a gente pensar a posição do governo brasileiro comparado aos demais, né? Porque assim a gente tem uma base. Eu acredito que o que eu escuto do povo palestino é, historicamente, uma gratidão muito grande ao povo brasileiro e dentro do próprio ciclo petista, ao histórico dos governos brasileiros em solidariedade ao povo palestino. De que o Brasil foi um dos primeiros países a reconhecer o Estado palestino, o Brasil tem uma embaixada da Palestina aqui em Brasília, Lula, como você falou, né, foi a primeira grande voz global a dizer que era um genocídio, e isso foi muito útil para o povo palestino naquele momento, inclusive para as lutas. Agora, as palavras convencem, mas é o exemplo, é a prática concreta que arrasta, né? E a partir daquele momento que Lula fala essas palavras, elas precisam ter consequência prática. Outros governos, que até alguns eram mais vocais, outros eram menos vocais, mas que tinham ações práticas mais contundentes, acabaram assumindo um protagonismo muito maior nessa promoção do que eu digo que é a paz verdadeira, porque falar de paz normalmente é algo extremamente banalizado e desvirtuado. Eu não tenho problema nenhum em falar de paz, eu gosto muito, na verdade, de falar de paz, mas a paz que venha com justiça social, sem exploração, sem opressões, sem destruição da natureza. Essa paz de uma sociedade nova que a gente acredita, eu tenho muito orgulho e felicidade em falar, não tem problema nenhum. O problema é que quando as pessoas falam de paz, é só deixar de cair bombas sobre o palestino. E aí, essa paz não existia antes de outubro de 2023. Lá, 97% da água de Gaza já era contaminada antes de outubro de 2023. O povo palestino já vivia 16 anos sob um campo de concentração que virou campo de extermínio em 2023. 60% da população de Gaza já dependia de ajuda humanitária para cada uma das suas refeições. Então, aquilo ali não era paz de forma alguma. E o problema é que ações que condenavam o genocídio nas palavras, mas que não agiam para deter isso, primeiro, sequer paravam de cair bombas sobre os corpos palestinos, mas tampouco promoviam depois um ambiente de capacidade de soberania do povo palestino, de autodeterminação do povo palestino, que é o que todo povo deve ter direito de viver. Os povos têm direito de viver em paz, viver em harmonia, de escolher sua própria forma de gerir seu próprio país, seu próprio povo, de acordo com a sua cultura, com seus costumes, com suas crenças. Então, o governo brasileiro ele foi muito inferior a outros governos em correlações de forças políticas, inclusive piores, como o governo da Colômbia. O governo da Colômbia foi um exemplo de romper relações diplomáticas, de romper a exportação de carvão, de apoiar todas as sucessivas missões que foram tentadas da solidariedade internacional para derrotar o genocídio e fortalecer o povo palestino, seja as organizações que tentaram romper
as fábricas de armas, de fazer disrupção nas fábricas de armas, sejam as missões da flotilha, sejam os dias internacionais de luta do povo palestino. O governo colombiano foi o que não deixou de se posicionar uma única vez em solidariedade às flotilhas, por exemplo. Quando sai a missão da flotilha, o governo colombiano é um e o governo brasileiro é um também entre os 16 que apoiam aquela missão e dizem que se Israel ataca a flotilha vai ser responsabilizado, por exemplo. Mas quando Israel de fato nos ataca, quem fez as manifestações contundentes de apoio foi a Colômbia, foi a Espanha, foram outros países e outros locais. O Brasil, infelizmente, não conseguiu ter uma ação contundente de apoio à nossa missão. E depois, quando acontece a interceptação, o sequestro e o aprisionamento das pessoas, se a gente comparar a posição do governo brasileiro, que fez um tweet, mobilizou, sim, seu corpo diplomático, com os limites que tem, aquela representação ali que a gente gostaria que sequer existisse na Palestina ocupada, em Israel, mas depois na Jordânia uma representação política, um apoio político muito superior, no sentido até da intenção das pessoas, mas o governo colombiano, por sua vez, ele expulsou todos os representantes diplomáticos do seu país, de Israel, que estavam ainda na Colômbia. Então, a gente está vendo um país vizinho com uma correlação de forças muito mais difícil, enfrentamentos com a extrema-direita, com o fascismo muito mais intenso do que no Brasil, tendo medidas muito mais contundentes. E, na minha opinião, essas pessoas e esses líderes que têm a coragem de tomar essas ações, eles não pioram a sua situação política. Na minha opinião, eles melhoram a sua situação política, porque eles se colocam ao lado de algo que é desejo das maiorias sociais do mundo. E no Brasil existe, sim, uma disputa social muito grande com o setor, por exemplo, evangélico, que tenta desvirtuar o que é a história verdadeira daquela região e criar uma confusão nas pessoas sobre o Estado genocida de Israel e o reino de Israel bíblico. Esse debate existe no Brasil, mas o apoio a deter o genocídio e garantir que as crianças palestinas não morram de fome e que não vivam sob uma prisão sem teto em um campo de concentração, isso está no coração da maioria do povo brasileiro. Então, ao se posicionar com muito mais força sobre isso, o governo Lula não se fragilizaria, o governo Lula se fortaleceria, não só no Brasil, mas como a possibilidade de ser uma liderança mundial. O Lula perdeu a chance de ser uma grande liderança mundial, como Nelson Mandela em outros momentos, como vários outros líderes mundiais que não hesitaram a tocar as grandes batalhas do nosso tempo. Na minha opinião, o Lula teve falas importantes, mas o governo brasileiro foi insuficiente nas suas ações em solidariedade ao povo palestino. Tem outros governos que são diretamente cúmplices. Eu não colocaria o Brasil no mesmo patamar que Estados Unidos, que Alemanha, que Reino Unido e que vários outros. Tampouco colocaria no mesmo patamar que monarquias árabes, por exemplo, que ali ainda tocam processos de criminalização e coerção do seu próprio povo muito mais intensos do que no Brasil, na solidariedade ao povo palestino. Mas o Brasil está na minha opinião, entre o grupo de países que manifestam solidariedade ao povo palestino, mas essa solidariedade não é suficiente para romper os seus acordos comerciais, militares, diplomáticos. Então, uma solidariedade limitada, restrita majoritariamente às palavras, uma solidariedade simbólica, na maioria das vezes, que não é a solidariedade substantiva e concreta que países como os países do Grupo de Haia, que países como a Colômbia, com outros momentos a África do Sul, com mais coragem e mais iniciativa, e outros países fizeram. Então, na minha opinião, é um limite e que nós não podemos aceitar. Essa miséria do possível, de que a correlação de forças não permite, não pode ser algo que a militância do Brasil, que acredita que o que a gente vive hoje ainda é um sistema capitalista, ainda é um sistema que está nos levando à destruição completa, não pode ser algo que a gente aceite, que a gente se contente com isso. Nós precisamos avançar e precisamos pressionar o nosso próprio governo. Eu acredito que a causa palestina ela é uma causa que mobiliza com muito mais vontade a esquerda no Brasil e que deveria ser algo mais unificador na esquerda do que na prática se mostrou. A gente vê setores hesitantes de apoiar a ruptura de relações do Brasil com Israel, por exemplo, dizendo que isso pode fragilizar o governo. Só que quando a gente vê processos de governos que enfrentam, de fato, a extrema-direita, enfrentam o sistema capitalista, imperialista, a gente vê que quanto mais mobilização de massas a gente faz, mais força social esses governos têm, inclusive para esses enfrentamentos. Portanto, deveria ser do interesse desses setores sociais ativar as massas sociais do nosso país para essa batalha. A causa palestina é uma causa que está provada no mundo inteiro que é capaz de ativar as massas para as lutas sociais, inclusive bastante radicalizadas.
Então eu vejo como um contrassenso, eu vejo como um erro estratégico não ser mais ativo e mais decisivo na solidariedade ao povo palestino. E eu acredito de fato que, se a gente prestasse atenção até no que Frei Beto sempre disse, que lidar com o governo é igual cozinhar feijão, só funciona sob pressão. Inclusive governos com quem a gente tem solidariedade. Nós temos que pressionar, mesmo os governos aliados, porque pressionar é um instrumento que a classe trabalhadora tem para obter vitórias concretas. Pressionar até que o governo seja o governo dos trabalhadores, onde o povo manda e o governo obedece. Essa é a nossa tarefa e vamos continuar fazendo. Eu acho muito importante o comentário todo que você fez, essa frase do Frei Beto, porque justamente, inclusive os governos que foram mais enfáticos nas ações, também foi fruto de muita mobilização que impôs isso, e ainda temos o comércio acontecendo em diversos países. Não só aqui no Brasil, por exemplo, a gente denuncia que o petróleo brasileiro, de forma indireta, segue chegando. O Estado espanhol também, mesmo tendo decretado um embargo energético também. A gente vai conseguir ter ações mais fortes graças a essa confiança, né? Que, em certo sentido, também a GSF inspirou a todos, né? Bem, os governos tem governos cúmplices, tem outros que não estão fazendo muita coisa, a sociedade civil vai tomar em suas mãos isso. E a classe trabalhadora entrando em cena, a juventude entrando em cena, para garantir que a gente consiga ir além de palavras. Faz diferença que tenha palavras, o governo brasileiro, diferente de outros. Mas o comércio brasileiro esse ano segue, a importação de Israel, nos dados oficiais, segue aumentando. Ou seja, a gente está comprando mais mercadorias, várias delas armas, testadas primeiro nos corpos palestinos. Isso segue aumentando, isso contribui a financiar essa máquina genocida, né? Então, acho que essa questão da nossa ação dos trabalhadores é muito importante. Eu acho muito importante também esse destaque para o peso e o papel da mobilização, e essa contraposição que a gente estava fazendo logo antes entre essas ações como as greves gerais na Itália e essa semana no Estado espanhol, como ações independentes da classe trabalhadora, que essas inclusive com um caráter histórico, e as posições na prática coniventes, mesmo quando as declarações denunciam o genocídio de vários dos governos do mundo, sem igualá-los, inclusive, como você disse, e mesmo essa grande discussão que você fez referência, Thiago, quando você estava dizendo esse debate com a militância que acredita e inclusive defende que essa postura por parte do governo brasileiro como se ela tivesse um fundamento na ideia de que uma postura diferente dessa, que fosse contundente, de ruptura de relações, enfraqueceria o governo. No limite, o grande debate que está por trás disso é um grande debate mesmo, que diz respeito a muitas das questões determinantes do mundo, né? Que quando a gente vê que os governos, aí já falando sim do Brasil, mas de tantos outros países, que independentemente das suas colorações políticas, mas mantém um compromisso de governar e de tentar se sustentar no governo, se apresentando como garantidor dos interesses das burguesias nacionais, ficam sempre, quando se trata da relação com o imperialismo, na posição que é a posição que é consequência de qual é a relação entre os interesses dessas burguesias nacionais e o imperialismo, que é sempre determinado por relações de dependência e submissão, em que esses setores burgueses sabem que não vão lucrar mais, né, com uma relação enfrentada com o imperialismo, e exigem desses governos sempre posições que estejam em função disso, né? Então, quando esse debate se apresenta nesses termos em que você colocou, com parte da militância que diz, olha, a gente, para não fragilizar o governo, tem que aceitar isso, a gente tem que debater que, bom, mas o problema é que, de fundo, o que está por trás não é o problema da conjuntura, do momento, da força desse debate ou daquele debate ou dessa causa específica agora. O que está em jogo é
se a nossa perspectiva vai ser a de se submeter e apoiar a submissão ao que, na verdade, são os laços de dependência e subordinação ao imperialismo e ao que tem de mais brutal de exploração e opressão no mundo, que, nesse caso, na questão palestina, se revela da forma mais escancarada possível, né? Eu deixo isso para você comentar, se você quiser, mas já te adianto um pouco uma próxima pergunta que eu queria te fazer aqui, que tem a ver com a relação entre o que a gente viveu nas semanas anteriores e o que está acontecendo nessa, né? Porque a gente esteve junto, não só ao longo de várias semanas navegando na missão, mas também ao longo de uma semana na prisão de Kitiot, durante a prisão ilegal que o regime sionista fez contra centenas de ativistas, mas a gente justamente lá, e desde que a gente chegou, está enfatizando que aquilo que a gente enfrentou lá não se compara com o que o regime sionista impõe aos prisioneiros palestinos, muitos dos quais seguem presos, enquanto os que foram libertados nessa semana têm sido retratados pela imprensa com a imagem que o sionismo busca atribuir a essas pessoas, né? Uma imagem desumanizada, de pessoas que são uma ameaça. Então, eu queria, nesse contexto, te pedir para você comentar um pouco também sobre isso. É muito importante, Bruno, a gente trazer essa questão de como é tratada ainda pela imprensa a questão palestina. A gente passa por um processo de que, depois de 2 anos da escalada do genocídio, eu nunca digo e sempre discordo quando alguém diz que o genocídio começou 2 anos atrás. Ele escalou, né? Em vários outros momentos, esse genocídio escalou outras vezes também, em Gaza, na Cisjordânia, em várias ocasiões. Mas, dessa vez, a gente viu um momento em que, pelo menos há 6 meses atrás, ali na véspera da ida do Medellín, foi, por exemplo, quando rompeu o bloqueio da mídia hegemônica, não conseguir mais esconder as violações que vinham acontecendo em Gaza ali. Então, perto da gente ir no Medellín, a imprensa, os grandes veículos de comunicação começaram a falar praticamente pela primeira vez, em 1 ano e meio, das violações que vinham acontecendo em Gaza. Depois, agora, chegou um momento em que a situação se agravou a um nível tal, e a mobilização política e até a perda de credibilidade desses próprios veículos e até dos estados nacionais colocaram eles numa situação de que eles não conseguiram sustentar mesmo suas posições. Estados Unidos, que vinha defendendo até 2 semanas atrás a limpeza étnica completa de Gaza, e Trump, que vinha negociando com o Sudão do Sul, com Eritreia, com Somalilândia, com Líbia, com vários outros países, tentando encontrar um lugar para deslocar forçadamente palestinos para lá, ele fingiu que esqueceu tudo isso, acreditou que o mundo vai esquecer tudo isso e começou a dizer que ele era o grande promotor da paz, que ele ia convencer Netanyahu que aquilo ali estava errado, que não dava para ele lutar contra o mundo inteiro. Então, é algo que deve ser encarado por nós. Eu sei que é muito mais fácil a gente analisar com uma janela histórica maior, mas eu encaro a insistência do povo palestino em não ser completamente exterminado e eliminado com uma vitória tão grande quanto a vitória do povo vietnamita contra a invasão imperialista dos Estados Unidos. Assim. Talvez eles ainda consigam avançar nos seus planos de limpeza étnica, mas só o fato de, depois de 2 anos de tantos explosivos que representam mais de 4 vezes as bombas de Hiroshima jogadas sobre Gaza, ali, em potencial explosivo, equivale a mais de 4 vezes o potencial explosivo da bomba de Hiroshima, e o povo palestino ainda conseguir estar vivo naquela região, voltando para suas casas, tentando reconstruir o pouco que resta ali em Gaza, eu considero uma vitória tão grande contra o imperialismo como as grandes vitórias da história. E quando a gente leva isso em consideração, isso tem um efeito sobre a mídia também, de que até ao longo dessa semana, quando vem o acordo de cessar-fogo, a gente vê os veículos da grande imprensa, obviamente imperialista e sionista, tentando se descolar daquelas violações. Então, a gente vê a BBC, por exemplo, dizendo o governo de Israel não permitia que a gente entrasse em Gaza para noticiar a verdade, né? Mas eles não precisavam estar em Gaza para dizer a verdade, né? E eles optavam por não dizer a verdade. A gente vê governos do mundo inteiro tentando se descolar desesperadamente dessa situação e tentando se dizer defensores dos direitos humanos. Agora, a gente vê que eles tentam se descolar, mas sempre numa linha de redução de danos, mas não de abrir mão da sua origem. Eles são governos do sistema capitalista, que corroboram com o sistema imperialista também, e que, como todos eles, têm essa capacidade muito hábil de, em momentos de derrota, eles entregam os anéis para não perder os dedos. É o que Trump fez.
né? Entregou os anéis de abrir mão da sua Riviera no Mediterrâneo, da limpeza étnica total, e tentou ganhar um prêmio Nobel da Paz, né? E tentou se estabelecer como não como um derrotado, como ele foi derrotado pelas maiorias sociais do mundo, pela classe trabalhadora global, mas sim como um vitorioso. A gente vê um efeito semelhante com a imprensa, de que eles, de fato, têm que noticiar que houve troca de prisioneiros, eles têm que noticiar que as pessoas estão voltando para suas casas, que elas estão sendo recebidas por multidões, mas eles ainda fazem a sua maneira. Então, um lado são reféns, do outro lado são prisioneiros, um lado são pessoas que vão voltar para a sua família, para a sua história bonita de superação e de vitória. Do outro lado, são pessoas que a gente ainda deve ter medo, são só números, que vê numa multidão que parece não civilizada, que parece que não tem futuro no sentido da sua gestão e governança ali do seu próprio território. Então, eles ainda tentam desumanizar palestinos de todas as formas, vão continuar fazendo isso, e agora tentam esse acordo por cima, né? Que é um acordo que não envolve o povo palestino decidindo sobre o seu futuro, não envolve uma perspectiva de autodeterminação desse povo, e ainda mantém sob a tutela dos Estados Unidos, ou de Tony Blair, ou até de países árabes, cúmplices do genocídio, a tutela sobre o povo palestino, que não deve estar sob tutela de absolutamente ninguém. O povo palestino, como todos os povos, merecem ter direito à sua autodeterminação. Então, o que eu vejo em relação à imprensa é a tentativa de desumanização e de validação de acordos que não estão condizentes com o que é o levante global. As maiorias sociais do mundo não se levantaram contra seus próprios governos, não chacoalharam as estruturas do sistema capitalista para o povo palestino mudar a tutela do sionismo genocida de Israel para uma gestão do imperialismo do capitalismo global. As pessoas do mundo se mobilizaram para o povo palestino ser definitivamente livre. Então, não tem por que agora que a gente derrotou o imperialismo com toda a sua fúria e toda a sua violência, os povos do mundo pararem essa marcha histórica. O povo palestino a gente sabe que não vai parar. O que eles estão tentando convencer é os povos do mundo a pararem o levante global. Dizer, a situação está resolvendo. Não exatamente na velocidade ou do jeito que vocês queriam, mas está se resolvendo. E o que a gente tem que dizer é que não está nada resolvido. Que esse projeto de paz é uma paz submetida ao povo palestino, que não é paz real, que essa ideia ainda é uma ideia colonial de submissão e que o povo palestino merece ser definitivamente, totalmente livre. Leandro, abriu e fechou seu microfone. Opa, obrigado. Eu acho muito importante vários elementos que você trouxe. Eu acho que a gente não pode perder de vista a força do que é a resistência palestina, a resistência do povo palestino, e isso, somado às ações de solidariedade que a gente viu no mundo todo, forçou Trump a ter que relocalizar seu plano. Mas a gente sabe que o plano continua sendo um plano de aumentar a tutela, de colonização da Palestina, de colocar sob tutela do Blair ou qualquer outra, o plano da Riviera, esse plano, esse ministério colonial que tentaram colocar ali no lugar como parte do plano de paz. Né? Um plano que é fruto dessa luta do povo palestino e da solidariedade, mas que a gente tem visto também uma série de violações que seguem acontecendo. Né? Então, a gente tem notícias, né, que não aparecem, em hipótese alguma, na grande mídia burguesa, né, dos ataques com drone e robô, as violações, tantas que seguem ocorrendo, como vinham ocorrendo, não começaram a ocorrer nos últimos 2 anos, nesse processo de genocídio que já tem décadas. Mas eu acho que queria ver sua opinião justamente nos próximos passos, porque foi alcançado um cessar-fogo. Agora, a paz, ela precisa do quê? Da autodeterminação. Ela precisa de uma Palestina livre do rio ao mar. Então, a gente queria ouvir sua opinião, Thiago, sobre os próximos passos do movimento internacional de solidariedade ao povo palestino. Obrigado, Leandro, por trazer esse ponto, porque agora nós estamos num momento decisivo. A gente sabe que não é do interesse de Israel seguir qualquer ideia de cessar-fogo. Eles acataram a mudança tática de Trump, de encarar sua derrota do imperialismo contra as maiorias sociais do mundo, e sobretudo contra o povo palestino. Eles acataram
por ser parte do sistema imperialista e submetido também aos Estados Unidos, no sentido de que os Estados Unidos é o maior fornecedor de armas. Então, se Trump quiser, ele corta de fato o fornecimento, mas a verdade é que ele não quer. O problema é que, ao aceitar essas condições, Netanyahu se coloca numa posição que não é sustentável politicamente. A sua coalizão de extrema-direita, que envolve aquelas figuras abomináveis, como Itamar Ben-Gvir, ministro do Interior, como Bezalel Smotrich e tantos outros, ela só se sustenta baseado no projeto de limpeza étnica da Palestina e construção de uma grande Israel. Sem isso, esse governo não se sustenta. Tanto a coalizão de extrema-direita não aceita que Netanyahu pare, como Netanyahu, se parar, ele passa a ser responsabilizado, porque aí as coisas voltam a funcionar, e aí volta, inclusive, o sistema judiciário, aí volta o sistema de governança global e responsabilização. Então, o Netanyahu tanto tem mandato de prisão pelo Tribunal Penal Internacional, como tem diversos outros crimes de guerra que ainda vai ser responsabilizado, e mesmo dentro da entidade colonial de Israel, tem também seus crimes de corrupção, que tornam Netanyahu uma pessoa que muito provavelmente vai ser presa a partir do momento que haja qualquer normalização de relações institucionais e funcionamento de governo, mesmo dentro de Israel. Então, a paz, o fim dos ataques não interessam a esse governo, seja por não conseguir manter sua coalizão, seja por ele próprio não conseguir se sustentar enquanto uma pessoa livre a partir do momento em que essas agressões acabam. Então, a forma que ele fez ao longo de 2 anos toda vez que a pressão internacional impunha algum acordo de cessar-fogo, de troca de prisioneiros, ele tergiversava ao atacar algum país vizinho. Aí vem o Líbano, aí vem o Irã, aí vem o Iraque, aí vem o Iêmen, aí vem todos os ataques a todos os vizinhos que eles promovem. Dessa vez, ele já está direcionando uma parcela muito grande da sua energia em novos ataques ao sul do Líbano. E é algo que a gente deve ter total atenção. Então, eles não têm interesse numa paz real. Esse acordo de cessar-fogo ele é extremamente frágil, porque depende da colaboração da entidade sionista que não consegue se sustentar sem essas agressões. Mesmo que se sustente pela pressão social ser muito forte, ainda assim esse acordo ele não garante a autodeterminação do povo palestino. Então a nossa tarefa é não botar nenhuma esperança nesse processo. É garantir que a mobilização continue não apenas no nível que estava, mas que ela se intensifique, porque agora é a hora da vitória final do povo palestino. A gente já conseguiu deter as bombas de caírem sobre Gaza, e essa é uma vitória que era muito difícil de se conseguir, e que a classe trabalhadora do mundo conseguiu, sobretudo a partir da resistência do povo palestino e o movimento de solidariedade. Agora é o momento da vitória final. Então nós precisamos intensificar as mobilizações, dizer que parar de cair as bombas era um mínimo, do mínimo do mínimo, e que agora nós devemos avançar na demanda que é do povo palestino, de liberdade, autodeterminação, de fim da ocupação, de fim da colonização, de fim do estado de apartheid, uma Palestina verdadeiramente livre, onde todos os seus cidadãos tenham direitos iguais, independente da sua origem étnica, da sua religião ou de qualquer outra coisa, que é o que todos os povos do mundo merecem ter. E é o que o direito internacional, mesmo do próprio sistema imperialista, garante a todos os povos. Então, é o momento de não recuar, ao contrário, é o momento de avançar. Então, nós, da Flotilha Global Sumud, nós temos a tarefa de não só não parar as nossas missões, mas de fazer uma missão muito maior do que a anterior que a gente fez. As pessoas que estavam fazendo manifestações têm a tarefa de fazer manifestações, e as pessoas, parece que a gente não é parte disso, né? Nós também nós fazemos as manifestações. Todos nós que estamos nas lutas das ruas, nós temos a tarefa de fazer manifestações ainda maiores do que as que a gente fazia. Não é porque a perspectiva de vitória está comprovada que existe que a gente deve se acomodar. Ao contrário, a gente deve rejeitar qualquer discurso normalizador de que a situação está resolvida. Nós temos que intensificar o senso de urgência, porque a paz verdadeira não está garantida, a liberdade da Palestina não está garantida, mas a gente sabe agora que é possível. Depois da vitória que a gente conseguiu, não tem mais por que as pessoas duvidarem de que os povos do mundo conseguem alcançar uma Palestina livre, liderados pelo povo palestino. Excelente, Thiago. Esse para mim é o chamado decisivo. É o chamado que a gente está fazendo também aqui a partir do Esquerda Diário o tempo todo, não só no Brasil, mas da rede internacional, porque é justamente como você disse, a gente começou falando, né? O movimento e o fenômeno de solidariedade ativa com o povo palestino está nesse momento num auge e num patamar
que é histórico e que foi alcançado ao longo dessas últimas semanas. A gente, obviamente, fica muito contente de ter contribuído com isso, a partir da Global Summit de Flotilha ter sido parte disso, que ao mesmo tempo envolveu milhões de pessoas pelo mundo e ações independentes históricas, como as greves gerais. E frente a isso, e ao impacto que isso teve, é exatamente como você disse. Agora é o momento de justamente redobrar, aproveitar esse momento, tratar esse momento como uma oportunidade de uma inflexão ainda maior e de alavancar essa solidariedade para entregar uma força ao povo palestino, para fortalecer a luta do próprio povo palestino e o caminho que o povo palestino vem nos apontando a um patamar em que essa resistência que vem durando há décadas possa ter justamente essa inflexão para derrotar o imperialismo e o sionismo e poder avançar na luta histórica, que é a luta de todos os povos oprimidos do mundo, de toda a classe trabalhadora do mundo inteiro, que é a luta por uma Palestina livre do rio ao mar. Isso aí mesmo. Tamo junto, gente. A gente queria agradecer muito a sua participação, Thiago. Acho que a gente fortalecer essa luta crucial, a luta do povo palestino, é o coração, uma expressão que o meu amigo Bruno várias vezes usa, né, que é o coração da luta contra o imperialismo no mundo. Nela se concentram contradições que ajudam a elucidar cada conflito que os povos vivem. E colocar toda a nossa energia, redobrar a nossa energia nessa luta, porque a gente sabe que a vitória do povo palestino vai fortalecer a luta de todos os povos do mundo, dos trabalhadores de todo mundo. Estou muito contente de você participar aqui desse episódio, mais um episódio do nosso programa Nenhuma Gota. Obrigado, Leandro. Prazer participar com vocês. Eu acredito que é muito massa a gente estar no espaço em que a gente debate as ideias, mas também é um espaço de mobilização para ação concreta. O Esquerda Diário e o Movimento Revolucionário dos Trabalhadores têm feito um trabalho muito importante em relação à causa palestina. A gente tem visto isso como um momento também de acesso à luta de massas global e também de construção de articulações e construções conjuntas dentro da esquerda revolucionária que vão perdurar. Então, até isso o povo palestino está legando à esquerda revolucionária. Então, eu fico super feliz de ter feito parte dessa missão com vocês, mas não somente. Ao longo desses 2 anos, o Esquerda Diário não falhou uma única vez em relação à causa palestina, nunca hesitou de falar as coisas que deviam ser faladas, e acredito que vocês são um exemplo de uma cobertura digna, ousada e necessária sobre as grandes batalhas do nosso tempo no geral. Então, contem comigo sempre, nós estamos juntos aí, e venham as próximas lutas até a nossa revolução. Valeu, Thiago, muito obrigado. Vamos estar juntos, com certeza, em cada uma delas. Valeu, Palestina Livre. Camaradas. Palestina Livre.